Queridos e queridas, eu gostaria nessa primeira colocação partilhar com você uma passagem fantástica das Escrituras, que está lá no livro do Apocalipse. Quem trouxe sua Bíblia pode abri-la comigo. Livro do Apocalipse, capítulo 22. Livro do Apocalipse, capítulo 22. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse 22, 17. Como é bom a gente pregar, não é, em Gênesis e Apocalipse. É fácil de achar, né? Hoje já pensou, fala, abra sua Bíblia em Sofonias. É aquele desespero, né, irmão? O cara fica assim, ó, cadê Sofonias? Apocalipse é facinho. Parece que todos nós lemos a Bíblia todo dia em casa, rapidinho a gente acha. Vamos lá? Capítulo 22, versículo 17. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito e a esposa dizem, vem. Que aquele que ouve também diga, vem. Que o sedento venha, e quem o deseja, receba gratuitamente água da vida. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus? Pode aplaudir bem forte aí, meu querido e minha querida. Aplauda o Senhor. Vamos lá, gente. Com a graça de Deus. Mais uma vez, para a gente não perder o costume. Vamos lá, mais uma vez, coragem. Vamos, gente. Aê, graças a Deus. Amém. Olé, queridos, a palavra de Deus nos ensina algo fantástico. A igreja, juntamente com o Espírito Santo, desejam a consumação da obra de Deus na face da terra. Ou seja, a igreja, juntamente com o Espírito Santo, clama a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É a sua vinda em glória, a fim de que Ele realize na sua plenitude aquilo que é a sua vontade. E aqui tem algo fundamental para nós. Nós cremos que Jesus voltará em glória, honra e poder para estabelecer de uma vez por todas a plenitude da sua vontade. Agora, uma pergunta nós fazemos diante disso. Que pergunta que é? Quando isso acontecerá? Ora, já os primeiros discípulos de Jesus tinham perguntado, lá no Atos dos Apóstolos, já no capítulo 1, a partir do versículo 4, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, é porventura agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E o que Jesus diz? Não cabe a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu único poder. E aí ele faz a promessa do derramamento do Espírito Santo. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus voltará. Nós não sabemos o dia nem a hora que os céus se abrirão e nós veremos face a face o Filho de Deus no seu retorno glorioso. Nós não sabemos. Algumas pessoas durante a história da igreja, não é, tentaram alcançar isso, fizeram seus cálculos, fizeram as suas leituras das Escrituras, contudo todas elas erraram. Nós não sabemos o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto, o segundo, o milésimo, o centésimo, seja lá o que for, do momento em que Jesus retornará na sua glória. Nós não sabemos. E a Bíblia nos ensina algo fantástico sobre essa temática, quando ela diz o seguinte: que o dia da grande manifestação do Senhor será como a vinda de um ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão vai chegar, amém? Ou aqui alguém sabe quando o ladrão vai chegar na sua casa? Aí você fala assim, né? Não, o ladrão vai chegar 3h05, então eu vou deixar a porta aberta e vou dar uma volta.
para deixar o ladrão sozinho dentro da minha casa. Não. Ninguém sabe a hora que o ladrão vai chegar. O ladrão não avisa. Assim também, o Senhor não nos avisou o momento em que Ele rasgará os céus com a sua glória e se manifestará a cada um de nós, queridos. Essa é uma questão que nós dizemos, é um mistério. Nós não sabemos. Só que diante dessa questão existe uma outra muito importante. Se nós não sabemos o dia da vinda do Senhor, nós também não sabemos o dia da nossa ida para Ele. Porque pode ser que os nossos olhos, enquanto estamos vivos, não vejam Deus abrindo e rasgando o céu, porque nós vamos antes para Ele. E quando é que nós vamos antes para Deus, gente? Quando nós morremos. Olha para a pessoa que está do seu lado com esses 2 dentes que você tem na boca, um para doer, outro para abrir garrafa. Dá um sorriso para ela aí, diga: você não sabe a hora que você vai para Deus. Diga para ela, vai lá, diga isso. Bata no seu peito e diga: eu não sei a hora que eu vou para Deus. Você, eu, nós não sabemos a hora que nós vamos morrer. É essa a questão. E aí, gente, será que diante dessa ida para Deus, dessa morte, não é? Nós teríamos coragem de dizer para o Senhor: Senhor, vem? Será que você estaria preparada para o momento da sua morte? Será que você está preparada hoje para encontrar-se com o Senhor? Será que diante de Deus o Senhor diria para você assim: vem bendito do meu Pai, vem bendita, pode entrar, o reino é teu? Será que isso aconteceria se você morresse hoje? A gente cantou aqui uma música fantástica, o dia do Senhor se aproxima a minha libertação. Será que nós poderíamos dizer, com a vida que nós levamos hoje, com a história que nós construímos até o presente momento, se aproxima o dia da minha libertação? Ou com toda a história que nós construímos, nós teríamos dito assim: se aproxima o dia da minha condenação? Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que nós partiremos desse mundo para Deus. E por isso, querido e querida, nós somos chamados a vivermos hoje, aqui agora, uma reflexão profunda de como é que tem andado a nossa vida. Ontem, antes de vir para cá, eu participei de um funeral de uma menina de 24 anos, chamada Luciene Neves. Eu não sei se você acompanhou nos telejornais, passou inclusive no Jornal Nacional. A Luciene era uma menina que participava do final de semana de Jovens com Cristo, participava da Renovação Carismática Católica, participava de diversos movimentos de resgate de jovens, trabalhava como promotora de eventos na Atração Fonográfica, uma gravadora que grava artistas cristãos. Esta menina, que fez parte de uma paróquia que eu fiz parte durante algum tempo, ela simplesmente saiu de sua casa e foi ao lado, num bar, para conversar com uma amiga, para conversar com pessoas. De repente, 2 homens montados numa moto, um deles sai e começa a tirar para dentro de um bar. Mais uma chacina na cidade de São Paulo. A Luciene levou 3 tiros, um no pescoço e os outros nas costas. A Luciene não sabia que ia morrer. Nenhum de nós sabe. As fatalidades podem acontecer. O fim nosso pode ser daqui a 1 minuto. Ninguém nos garante que amanhã nós estaremos vivos. Ninguém nos garante que nós viveremos por diversos anos. Não, nós precisamos estar preparados para o momento do nosso encontro com Deus.
E talvez você diga assim para mim: mas João Cláudio, que assunto macabro é esse? Você está falando de morte, tem cristão até que daqui a pouco já vai bater 3 vezes na madeira, e vira essa boca para lá, não é assim? Gente, não é assim. Sabe por que razão que não é assim? Porque dentro da tradição cristã, já nos é ensinado que nós devemos estar preparados para o nosso encontro com Jesus. E como é que a gente sabe disso? Ora, desde cedo, as igrejas, elas carregam um símbolo, que é o símbolo da cruz. E o símbolo da cruz nos lembra o quê? Nos lembra várias coisas. Uma delas, que Jesus morreu por cada um de nós, e portanto a morte, ela é lembrada nas nossas igrejas. Isso é algo interessante. A morte, ela é lembrada, porque a igreja própria nos ensina, a partir das escrituras, da tradição, do magistério, que pensar na morte é pensar na vida. Pensar na morte é pensar em como é que nós temos conduzido a nossa história, gente. Isso é algo fundamental. Foram feitas pesquisas conjuntas de psicólogos nos Estados Unidos, onde eles pegaram 2 grupos políticos distintos lá nos Estados Unidos, democratas e os republicanos. E eles colocaram esses 2 grupos para fazerem um debate. Olha que coisa interessante. Sobre temas polêmicos, aborto, eutanásia e outras coisas afins, pena de morte. Num primeiro momento, o debate foi brando. Olha que coisa engraçada. O debate foi brando. Eles não se exaltaram tanto, eles não brigaram tanto. Aí recolheram esses 2 grupos de jovens e colocaram óculos onde passavam imagens. E diante desse momento, o que acontecia? Imagens de morte eles enxergavam. Olha que coisa. E colocaram esses jovens para debater de novo. Depois que eles tinham visto as imagens de morte, eles começaram a brigar pelos seus ideais. Eles começaram a se exaltar no debate. Eles começaram a defender com unhas e dentes aquilo que eles acreditavam. Os pressupostos, os dogmas, os princípios dos seus partidos políticos. E os psicólogos chegaram à seguinte conclusão, seguinte direção: quem pensa na morte, ele pensa em como a sua vida tem passado. Refletir sobre a morte significa refletir como é que a sua vida está. Um dos teólogos que eu mais admiro é Renold Blanc, um grande teólogo. Eu tive aula com ele na faculdade. Ele escreveu diversos livros sobre escatologia, ou seja, sobre essa consumação dos tempos em Deus, com Deus e por Deus, sobre o fim de tudo, sobre a finalidade das coisas. E ele diz em um de seus livros algo fantástico. Ele diz: o ser humano de hoje deixou de pensar na morte, porque pensar na morte significa mudar a sua vida. Você teria coragem todos os dias, no momento em que você acorda, de bater no seu peito e dizer assim: pode ser que eu hoje morra? Você teria coragem de fazer isso? Não, né? Sabe por que nós hoje não temos coragem de fazer isso, gente? Porque a sociedade contemporânea tornou a morte um tabu. Um grande historiador chamado Philippe Arrier, ele nos ensina algo fantástico em um livro chamado A História da Morte no Ocidente. Ele diz assim, que antes a morte, ela era vista como um processo natural da vida. Inclusive a gente pode se lembrar de filmes, novelas que a gente assistiu, minisséries, que retratam tempos antigos. Como é que a pessoa morria antigamente, gente? Ela morria em casa, deitada, com a família inteira ao redor. Tinha velho, tinha adulto, tinha criança. Todos viam o momento da partida da pessoa. A morte
antes era vista como algo comum, como um processo natural da vida. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas têm medo da morte, as pessoas fogem da morte, as pessoas se esquecem que elas são mortais. Inclusive hoje, o medo da morte é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que as pessoas elas tendem a esconder os traços da morte que se aproxima. Quer ver só? A cirurgia plástica. Só quero abrir um parênteses aqui, não é pecado fazer cirurgia plástica, amém? Não é pecado, tá bom? Mas, de alguma maneira, é uma forma que as pessoas encontraram de esconder os traços da morte que se aproxima. Eu fico lembrando da Hebe Camargo, a grande apresentadora de televisão. Quando os traços da velhice começaram a chegar, lá foi ela esticar o rosto. Gente, a primeira plástica dela foi assim, ó. A segunda, a terceira. Eu acho que se ela andasse de moto assim, sem capacete, os mosquitos iam entrar tudo na boca dela. A mulher tinha tanta plástica, mais tanta plástica, mais tanta plástica. Se uma mosca pousasse, rasgava o rosto, tão esticado que estava. As pessoas, elas hoje em dia estão tentando esconder os traços da morte. Olha que coisa interessante. As pessoas começam, quando o cabelo branco começa a chegar, não é pecado pintar o cabelo, tudo bem? Só estou dando um exemplo de como a sociedade lida com isso. Apareceu um cabelo branco, a pessoa já fica desesperada. Estou ficando velha, estou ficando velho. Começa a pintar o cabelo. E aí, você já entendeu o que eu estou querendo dizer? Não é? As pessoas tendem a esconder os traços da morte, gente. As pessoas tendem a expulsar a morte do seu cotidiano. As pessoas, por exemplo, as mulheres, quando começa a ficar mais velhinha, depois que tem um filho, dois, que o Lázaro já morreu, o Lázaro está lá embaixo, ela consegue até petecar o Lázaro aqui, ó, vem Lázaro, tal, começa a girar o bagulho assim, ó, tal, mano, o desespero começa a bater. Hoje em dia, como nunca antes na história, gente, nunca antes na história, foram feitas tantas cirurgias para ressuscitar o Lázaro. O povo bota silicone, bota tudo, é uma loucura, e paga tudo que tiver que pagar para poder ressuscitar o negócio. Ressuscita a traseira, empina aqui, estica ali, desestica lá. As pessoas têm medo dos traços da morte. As pessoas acham que a vida delas, meus queridos e minhas queridas, nunca vai acabar, que elas são eternas. Só que isso é uma mentira. Você sabia que é uma mentira? Coloca a mão no seu coração e sente teu coração bater agora aí, vai lá. Sente o coração bater por um instante, vai lá. Sentiu? Agora diga para você mesmo: esse coração vai parar um dia. Repita, vai, repete aí. Força, coragem, diga para você: esse coração vai parar um dia, amigo. Vai parar. Olha para a pessoa que está do seu lado, aponta o dedo para ela e diga assim: você vai morrer. Diga para você: vai morrer, filho. Vai lá, filha da mãe, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer, meu. Todos nós vamos morrer. Olha que coisa. Você já pensou que está passando um camburão da polícia aqui? E ele escuta: vocês vão morrer. Os caras já entram aqui e me prendem, né, meu? Veja, todos nós vamos morrer um dia. Um filósofo alemão chamado Heidegger, ele dizia assim: o ser humano é um ser para a morte. O ser humano nasce morrendo. Quando você nasceu, você já está morrendo, sabia disso? E a cada instante você está morrendo. A sua vida é como um relógio de areia. Se você virar, a areia toda vai cair e acabou. E dentro da Escritura, nós sabemos que apenas uma vida nos é dada como dom. Esta é a sua vida, meu querido. Esta é a sua vida, minha querida. Você precisa começar a pensar mais na morte. Diz a história do cristianismo que alguns monges que viveram no período medieval, eles se cumprimentavam assim quando passavam na rua. Um olhava para o outro e dizia assim: memento mortis.
Memento mortis. Memento mortis. Memento mortis, rapaz. Sabe o que significa memento mortis? Lembra-te de tua morte. Que bom seria se todos nós hoje na igreja, na paz de Cristo, disséssemos uns para os outros: paz de Cristo, você vai morrer. Paz de Cristo, você vai bater as botas. Paz de Cristo, você vai dessa para melhor. Paz de Cristo, você vai dessa para pior. Nós precisamos nos lembrar que uma morte nos ronda. Igual minha querida mãe mineira diz: ninguém nasceu para semente, todo mundo vai morrer. Então comece a pensar na sua vida, em o que você tem feito da sua história, de que maneira você tem conduzido os seus caminhos, qual é o sentido da sua existência. Você já parou para pensar qual é o sentido da sua existência? Infelizmente hoje, ainda nós cristãos, nós recebemos desta mídia que está aí, desse sistema que está aí, diversas possibilidades de sentido de vida, sentidos errados. Hoje em dia, gente, qual é o sentido apresentado pela sociedade capitalista? O sentido é: seja um consumidor. E quanto mais você consumir, mais você é considerado alguém. É ou não é assim? O mundo diz o que para você? O mundo diz assim: você é o tanto que você acumula, você é o tanto que você consome, você é o tanto que você tem. Você é o tanto que você tem. E as pessoas, elas entraram, queridos e queridas, num processo de consumismo profundo, achando que os objetos, que as coisas vão preencher a sua vida de sentido. Eu estava vendo algumas pesquisas interessantes que mostravam o seguinte: grandes agências de publicidade, elas têm trabalhado com o consumismo na infância. Desde a infância, a criança hoje em dia, ela nasce pedindo para o pai um brinquedo. Ela acabou de sair da barriga da mãe, ela olha para a mamãe e fala: mamãe, eu quero o Ben 10 para mim. Mamãe, eu quero o bonequinho do Pikachu. Mamãe, eu quero comprar o Cavaleiro do Zodíaco. Gente, a criança nasce já no mundo consumista, e ela vai aprendendo a pedir. E a mãe e o pai colocam a criança na frente da televisão, no Nickelodeon, no Cartoon Network, nesses desenhos aí animados. E entre os desenhos já aparece propaganda para a criancinha crescer pedindo. Essa semana o sobrinho meu, ele está com 7 anos, vai fazer 8. Ele olhou para minha mãe, né, a avó dele, e disse assim: vó, está chegando o meu aniversário, eu quero tal videogame. Cara, o moleque tem 8 anos, velho. Tudo que o moleque quer é passear no shopping, velho. Tudo que o moleque quer é passear no shopping. Vamos no shopping? Tio, leva eu no shopping, tio, leva eu no shopping. E se fosse só para passear, estava bom. Mas quando a gente passeia com a bendita da criança no shopping, tudo que ela vê, ela quer. Ela começa a dizer: eu quero esse, eu quero aquele. Você fala não, ela esperneia, ela cai no chão, ela rola, ela faz birra. A nossa sociedade é uma sociedade consumista, e as pessoas acham que o consumo vai levá-las a um sentido para a vida, e não vai, gente. E a gente sabe que não vai, só que a gente cai igual patinho. A sociedade, ela nos leva a ser tão consumistas, mas tão consumistas, que hoje você compra um celular, daqui a 6 meses a mesma marca de celular lança um celular melhor. Nossa, cara, eu fiquei louco de raiva. Eu queria ter um iPhone, cara. Olha o consumismo na minha vida. Eu queria ter um iPhone, velho. Aí eu trabalhei, comprei um iPhone 3G. Cara, quando eu comprei o 3G, na mesma semana os caras falaram: tá vindo aí o iPhone 4. Eu falei: maluco do céu, eu vou matar esse como é que é o nome dele lá, o da Apple? Steve Jobs, velho. Ô, meu, esse Steve Jobs está me tirando. Eu juntei dinheiro, comprei o bendito agora. Semana que vem vai lançar o iPhone 4. Aí beleza, passou um tempo, lá fui eu, comprei um iPhone 4. Depois que eu tinha comprado o iPhone 4, meses, poucos depois, aparece na televisão dizendo assim:
iPhone 4S. Esse eu não comprei não. E já lançou o 5, inclusive. E daqui a pouco vai lançar o 5S, o 5X, sei lá o quê. Quer dizer, todo santo dia, todo santo momento, aparece algo para você se tornar mais consumista. E as pessoas têm caído nisso. Gente, é a mesma coisa quando a gente compra roupa. Quando a gente está assim naquele momento de comprar roupa do ano, sabe como é que é? Você vai no shopping, você compra tudo, e você veste, você desveste, você coloca, você tira, e quando você coloca aquela roupa a primeira vez, com aquele cheirinho de loja, aquela coisa maravilhosa, você nem tirou a etiqueta da roupa, sabe como é que é? Aí eu vou na festa de aniversário da minha amiga, e vai com aquele negócio assim, e deixa um pouquinho até aparecer a etiqueta assim, que você nem tirou ainda, aquele papelzinho, só não mostrar que é nova roupa, abraça todo mundo assim, e bota a cara da pessoa na roupa, olha, cheira, minha filha, olha, é roupa nova, filha da mãe, não é? Quando você está com o tênis novo, você chega na festa, você cruza assim, para todo mundo ver o tênis, você fica batendo no tênis, sabe? Assim, para a turma ver. Aí você usa uma vez, você usa duas, você usa três, você começa, eu preciso de uma roupa nova. É assim, preciso de uma roupa nova. O guarda-roupa está lotado de roupa, a pessoa olha e diz assim, eu preciso comprar mais uma, porque semana que vem vai ter uma outra festa. Sobretudo as mulheres. E não vem me dizer que eu sou machista não, viu? Porque foram feitas pesquisas que as que consomem mais no mundo são as senhoritas mulheres. São vocês. Aí tem um casamento, compra um vestido de R$1.000, 600 conto. Aí vai para aquele vestido, não, toda feliz, né? Aí fica olhando assim, batendo, balançando o cabelo, sabe como é que é? Eita, vou cair. Daquele jeito. Mano, aí o mês que vem tem outro casamento, ela só usou o vestido uma vez. Ela não foi para a escola com o vestido, ela não foi para o trabalho com o vestido, ela não fez nada com o vestido, ela só foi uma vez. Aí ela diz assim, preciso de outro vestido. Aí ela briga com o namorado fala, mas vai com aquele outro. Não vou com o outro, não. Sabe aquele desespero? Parece que a mulher vai te matar quando você fala para ela que está bonita. Ela não acredita nunca, mulher, pelo amor de Deus. Ela sempre precisa um cabelo diferente, ela precisa um óculos diferente, ela precisa um corte no sovaco diferente, cara. Ela faz uma estrela no pelo do sovaco para ficar bonita, e ela chega na festa assim, olha. Porque ela, tá entendendo? É um bagulho louco, quer dizer, a gente está vivendo numa sociedade maluca pelo consumo. E deixa eu te dizer, o Evangelho já ensinou, essas coisas passam, o acúmulo de coisas que as traças corroem, não te darão a felicidade, não te darão a felicidade. E deixa eu te lembrar, você vai morrer, e você não vai levar nada disso. Todos os vestidos que você usou nas festas de casamento, quando você morrer, você vai dizer assim, veste todos em mim, por favor. Aí você está lá no leito de morte, saca? Você ficou em coma 11 anos, tá ligado? Aí você acorda no último dia da sua vida e fala assim, só acordei para dizer que eu quero aquele vestido, tá bom? A gente está vivendo num consumismo desvairado, achando que isso vai trazer felicidade, e não vai. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, cara, muito dinheiro, mas tanto dinheiro, que gasta numa balada, 3, 4, 5 mil reais. Conheço um moleque de 18 anos e meio, que ele gasta 5 mil reais em balada, final de semana. Conheço. Aí você pergunta para ele se ele é feliz. Ele te responde sem brilho nos olhos. Ele te responde sem sorriso no rosto, que ele precisa de Deus. O consumismo nunca levou e nunca vai levar à felicidade ninguém. Só que a sociedade diz isso, e a gente precisa dar um outro sentido para a nossa vida. Só que aí eu quero falar de alguns outros sentidos que a sociedade impõe para nós. Hoje em dia, culto a certos artistas. Você já viu aquela pessoa que vive para aquele artista? Cara, eu não entendo isso de verdade.
Eu tenho artistas que admiro, gosto, compro CD, ou vou assistir um filme da pessoa, ou qualquer coisa, mas tem gente que a vida dela é correr atrás do artista, velho. Eu não entendo isso. O artista, ele peida igual ele peida, a pessoa peida. O artista caga fedido também igual a pessoa caga. O artista é chato igual ela é chata, e ela idolatra. Quantas pessoas hoje neste mercado capitalista que existe da música por aí, aquilo que um filósofo alemão já chamava, o Adorno, né? Ele já chamava de indústria cultural, onde as pessoas vão criando mitos e vão correndo atrás desses mitos. Gente, eu já vi pessoas correndo atrás de artistas, coisa de ficar acampada na porta de um lugar onde ia ter um show, tipo assim, uma semana, porque queria ficar perto. Aí quando chega perto desmaia, entendeu? Com uma semana inteira lá. Aí chega na grade assim, ó. Mano, é um desespero, velho. Pessoas que dão a vida pelos artistas e compra pôster do artista, compra roupa do artista, tatua o nome do artista no corpo, faz de tudo, idolatra, chora. Tem gente que vê o Zezé de Camargo cantar e fica, ai meu Deus, eu queria, ele para mim. É um desespero, cara. Pessoas que acham que o culto a um artista é tudo para elas. A sociedade vai impondo assim para você. A sociedade impõe para você ser feliz, você precisa de droga. E droga, eu estou usando aqui o conceito mais amplo de droga. Cara, tem jovem que você chega na casa do cara, entra no quarto da pessoa e você vê do lado da cama dela uma cômoda, cheia de remédio. Aí você pergunta para o cara assim, escuta, para que é esse remédio aqui, velho? Você está tão doente assim? Ele olha para você e diz assim, bom, esse remédio aqui é para eu conseguir dormir. Aí você pergunta, e esse outro aqui? É para eu conseguir acordar. E esse outro aqui? É para eu acordar com apetite. E esse outro? É para cortar o apetite, senão eu fico gordo. E esse outro aqui? É um suplemento alimentar de A a Z, para eu poder ficar bem. As pessoas hoje estão colocando sua vida em coisas artificiais. Claro, eu não estou dizendo que tomar remédio é ruim, mas tem pessoas que vivem para isso. Eu mesmo conheço um amigo, que tudo para ele é remédio, velho. Tudo. Então para ele dar um sorriso, ele precisa de um remedinho, sabe? Aquele remedinho que deixa você mais eufórico, assim, mais feliz. E a gente vai vivendo assim, tentando encontrar sentido para a nossa vida, uma vida vazia, uma vida sem reflexão sobre ela mesma, uma vida sem sentido, maluca. Um grande sociólogo contemporâneo, ele diz algo fantástico, ele diz assim, que a grande metáfora da sociedade é, imagina um lago congelado. Imaginou um lago congelado? Imagina que se você ficar parado em cima de um lago congelado, o lago quebra e você cai na água e você não volta mais. Você morre. Ou congelado, ou porque você tenta achar o buraco e você não encontra para sair. Você morre afogado. Se você não correr sobre aquela capa de gelo fina, você não permanece vivo. Então Zygmunt Bauman, esse grande sociólogo, ele diz isso, que as pessoas estão correndo para todos os lados hoje em dia, elas estão correndo em cima dessa capa de gelo, sem saber para onde elas estão indo, e quando você para a pessoa para perguntar, onde é que você está indo, ela diz, não sei, e você pergunta, a gente pode fazer alguma coisa, ela diz, eu não tenho tempo, e aí você pergunta, por quê? Ela diz, eu não sei porque eu não tenho tempo. As pessoas estão perdidas. Essa sociedade pós-moderna, onde foram arrancados de nós grandes valores, esta sociedade tem tirado o sentido da vida, tem roubado o sentido da vida das pessoas, e esse texto do Apocalipse quer nos ensinar que o grande sentido da nossa vida é buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração. O sentido da nossa vida, a felicidade para a nossa existência é buscarmos ao Senhor com toda a nossa alma. E é engraçado que o texto então, ele vai juntar
esta visão, não é? O tempo está acabando com a busca de Deus. Olha que coisa interessante. Vamos ler de novo o texto. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quer dizer, vem, Senhor, faça a consumação acontecer, que o tempo agora se finde e que a sua glória aconteça. Quer dizer, o fim. E aí diz que o sedento venha, e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida. Quer dizer, se você entender que você vai morrer, cara, você vai buscar Deus com todo o seu coração, e é isso que vai te dar felicidade. Porque um ser finito como você é, um ser finito como eu sou, só tem sentido num ser infinito. Alguém temporal como eu sou, alguém temporal como você é, alguém que tem um dia para nascer e um dia para morrer, só vai ter sentido em alguém que não nasceu, que existe desde sempre e que nunca morrerá, porque Ele é eterno. Você só vai ter sentido se você buscar ao Senhor. É Ele, é só Ele quem pode dar o sentido para a sua vida. E essa experiência é a experiência dos grandes homens e mulheres de Deus na história. Pessoas que entenderam que sem Deus elas não são ninguém, que elas podiam viver a falta de tudo, menos a falta do Senhor nas suas vidas. Pessoas que conseguiram compreender que até mesmo na miséria dava para ser feliz. Vamos falar de um homem que a revista Time disse que foi o homem do milênio, um homem chamado São Francisco de Assis, o pobre de Assis, alguém que tinha todas as coisas, mas alguém que entendeu que mesmo sem ter todas as coisas e tendo Deus, o sentido da sua vida estava completo. São Francisco de Assis entendeu que a busca de Deus, que a busca pelas coisas do Senhor são as coisas que fazem realmente o ser humano completo e feliz. Um homem que viveu numa plenitude de integração com o meio no meio com o qual ele foi criado, com a natureza, com a própria morte. Ele viveu isso tão profundamente que ele chegou a cantar: ó irmã morte. Ele chamava a morte de irmã, porque a morte para ele era algo natural, e se ele morrer sem ter todas as coisas, ele vai se encontrar com Deus, e é em Deus que a sua felicidade está completa. São Francisco de Assis, ele viveu tanto isso, mas tanto, que os seus amigos ricos ficaram desesperados, e diz a história que em certo dia, um dos seus amigos ricos disse assim: eu quero ver se Francisco de Assis realmente mudou. São Francisco está morrendo, está vivendo aí, dormindo na sarjeta. Eu vou chamar Francisco para que ele durma na minha mansão. E lá foi convidar Francisco. E diz que esse cara chegou para Francisco de Assis e disse assim: Francisco, você quer dormir essa noite lá em casa? Eu estou vendo que você está aí ao relento, está vivendo com os pobres. Vamos na minha mansão. E esse cara que convidou Francisco queria pegar Francisco no pulo. E ele pensou assim: se eu propor o conforto para Francisco, Francisco volta para a casa do seu pai. E Francisco, no final das contas, aceitou. E diz a história que este cara colocou 2 camas num quarto. E ele ficou pensando assim: eu vou fingir que estou acordado, e eu quero ver como é que Francisco vai reagir durante essa noite. Só que Francisco de Assis, sem saber que o outro estava fazendo isso, Francisco de Assis na cama, ele começou a dizer para ele: eu vou esperar ele dormir para eu fazer o meu momento de oração. Gente, diz a história que Francisco esperou o cara dormir, e o cara não estava dormindo. Francisco achou que ele estava. Francisco se colocou de joelhos e começou a dizer, após ter aberto a janela
e olhado para as estrelas, para a lua, naquela noite assim: meu Deus, meu tudo, meu Deus, meu tudo. Francisco passou a madrugada inteira repetindo somente esta frase: meu Deus e meu tudo. E aquele homem não conseguiu fechar os olhos, o outro, e se tornou com Francisco um irmão, e se tornou um grande santo, São Rufino. Tudo porque ele viu em Francisco um homem consumido por Deus e que tinha entendido que o sentido da sua vida só estava no Senhor, e ele era sedento por isso. Querido e querida, se você quer ter uma vida feliz, se você quer poder dizer para Deus hoje: Deus, vem hoje mesmo, vem hoje, Senhor, porque se eu for hoje e o Senhor vier hoje, eu estou no lucro, porque o Senhor é o sentido da minha vida. Gente, nós somos chamados a buscarmos com sede esse Deus, nós somos chamados a buscarmos com sede esse Deus tão maravilhoso, e é só Ele que pode dar o sentido para a sua vida. Quero terminar essa pregação, essa colocação, falando para você de um jovem que eu conheci há alguns anos atrás, lá na cidade de São Paulo. Gente, eu trabalho com a juventude há alguns anos já. E a gente trabalha muito com um encontro chamado TLC. É um retiro de 3 dias. Sexta, na verdade 2 dias e 1 noite, né? Sexta à noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E eu lembro que em um desses TLCs chegou um cara lá, com o cabelo pintado de tudo quanto é cor. O cabelo dele parecia aquela crista de galo, manja? Ele tinha uma argola no nariz, um cadeadão no pescoço, um bracelete cheio daqueles pregos, uma corrente assim nas calças. E a gente teve uma dinâmica nesse encontro. E na dinâmica as pessoas tinham que dizer palavras que podiam mudar o mundo. Aquele jovem gritou: anarquia! Cara doidão, velho. Anarquia pode mudar o mundo. E aí a gente começou a entender. Ele era punk, e ele tinha uma banda, e ele tocava na cena punk muito com os caras e tal, e ele dava a sua vida pela ideologia anarquista. Gente, a vida daquele cara, para ele sentar na cadeira de um encontro como esse, chamado TLC, só podia estar no fundo do poço. E foi assim mesmo. A vida daquele cara estava destruída, gente. E alguém tinha convidado para que ele pudesse ali estar. A história daquele jovem antes dele chegar ali foi a seguinte: ele tinha feito algo muito ruim em uma das escolas onde ele estava estudando. Seu pai foi lá, passou o pano para ele. Só que ele e seu pai passaram a não se conversar mais em casa, a não se conversar. E eles foram vivendo uma distância profunda, até que uma madrugada, de domingo para segunda-feira, aquele jovem acorda com alguém batendo na sua porta e gritando para ele assim: acorda, corre, faz alguma coisa. E aquele jovem, naquele instante, pensou: é minha vez de morrer, cara. Porque ele conta que o baterista que tocava com ele, por causa de algumas coisas erradas que estava fazendo, foi surpreendido com um tiro no peito, que varou, ele não morreu por Deus. Um camarada que tinha cantado com ele em uma de suas primeiras bandas, por causa de treta, morreu com um tiro na cabeça. Aquele jovem pensou, porque ele vivia em coisas erradas: os matadores do bairro vieram me pegar. Porque talvez quando aquele jovem andava pelas ruas do bairro dele, as pessoas apontavam para ele e diziam: lugar de nóia é na cova. Aquele jovem estava no fundo do poço, querido e querida. Aquele jovem chegou a comer o pão que o diabo amassou, e quando ele foi fugir, a sua irmã lhe puxou pelo braço e lhe disse: aí não, entra na terceira porta do corredor. Foi o que ele fez, cara. Ele saiu correndo. Imagina a cena. Passou a primeira, a segunda, a terceira porta, ele abriu, e ele viu a cena que mais machucou seu coração em toda a sua vida. Aquele jovem tinha visto um criado mudo, uma cama de casal, e de joelhos estava sua mãe.
do mesmo jeito que ela ficava quando ele chegava das madrugadas, das baladas do punk. Só que havia algo de diferente. Diante da sua mãe estava o seu pai deitado, recebendo da sua mãe massagens cardíacas, porque o seu pai estava morrendo de um infarto. Naquela hora, aquele cara saiu correndo em direção ao seu pai e começou a gritar: pai, por favor, olha para mim. Pai, por favor, vive só mais um minuto para eu te dizer o quanto eu te amo, pai. Aquele jovem saiu correndo em direção ao seu pai, o abraçou, e ainda com seu pai agonizando, teve a experiência do seu pai morrendo aqui, com a cabeça dele reclinada sobre o seu próprio peito. Um jovem que não mais acreditava em Deus, um jovem que acreditava nas ideologias anarquistas, que ia para protestos, que escrevia letras de músicas anarquistas, poesias, que panfletava, que sonhava em mudar o mundo por causa de uma ideologia. Aquele jovem teve seu pai falecendo aqui, e naquela madrugada, diante da morte, quando o corpo do pai daquele rapaz foi sendo tirado do apartamento onde ele morava, ele entrou dentro do seu quarto e pegou na gaveta uma pequena Bíblia que ele tinha ganhado na primeira comunhão. Ele começou a dizer para Deus: Deus, eu não aguento mais, e se você está aqui, muda a minha vida. Aquele jovem chegou no limite da sua existência, com o seu pai falecendo diante dos seus próprios olhos. E eu trouxe esse jovem para falar com vocês hoje. Esse jovem sou eu. Eu fui anarcopunk durante muitos anos na minha vida. Passei boa parte da minha adolescência e da minha juventude panfletando, querendo fazer revolução, tocando com bandas que inclusive são conhecidas no cenário aí nacional. Como os outros punks diziam, às vezes a gente ia para o protesto e dizia: se a revolução não for feita no tete a tete, na conscientização, ela vai ser feita na bala, no tiro. Quantas e quantas vezes eu não me deparei com a morte? Eu era capaz de derramar o meu sangue por uma revolução anarquista. A minha vida estava no fundo do poço, irmãos. E quando eu vi a morte diante de mim, de alguém que eu tanto amava, de alguém que eu tanto estimava, de alguém que eu considerava um herói para a minha história, de alguém que quando eu acordava nas madrugadas, depois de um pesadelo, me dava força, eu percebi que a vida não tinha sentido sem Deus, e que era só Ele que podia me fazer feliz. A vida é assim, igual um sopro. Ela vai passar. E o que você tem feito dela? Você tem buscado a Deus? Você tem buscado o Senhor? Você tem feito na sua vida aquilo que é certo perante os olhos do nosso Deus? Você tem dado que rumo para a sua existência? E se você morresse hoje, para onde você iria?